Você sabe qual é o clima da sua região? Você sabe quais as características desse clima? Olá, pessoal. Professor Cormano Trindade por aqui, professor de Geografia de TAPES, trazendo para vocês então mais uma aula falando hoje sobre os determinados tipos de climas, para ajudar vocês a estudarem, seja no sexto, no sétimo, no oitavo ou no nono ano, no vestibular para o IFSUL ou no ensino médio, né, pessoal? Então, assim, hoje, a aula de hoje então será sobre climas. Então, pessoal, quando nós falamos sobre climas, a gente pode resumir todos os climas do nosso planeta em três climas, que são temperado, tropical e polar. Porém, quando nós formos estudar esses climas mais detalhadamente, mais minuciosamente, nós vamos encontrar algumas variações desses climas. E conforme essas variações vão acontecendo, esses climas podem aparecer com outras denominações, levando em consideração essas características que são diferentes. Então, hoje eu vou tentar falar então dos principais tipos de clima que nós temos no nosso planeta. Se liga na aula. Então, pessoal, o primeiro tipo climático que nós veremos hoje é o clima equatorial. O clima equatorial ele vai levar esse nome por ele ficar na região que está bem próxima ou sobre a linha do Equador. Ou seja, a linha do Equador ela é a região do nosso planeta que recebe a maior incidência dos raios solares, ou seja, onde recebe a maior radiação solar. Ou seja, por causa disso será sempre a região mais quente do nosso planeta, porque sempre será a região que receberá mais sol. Então assim, ela vai ter então uma temperatura de 25 graus Celsius. Uma coisa para deixar bem claro para vocês é que sempre que eu falar em temperatura, eu estou falando de uma temperatura média anual, assim como nos outros fatores também serão médias anuais. Ela vai ter então uma pequena amplitude térmica. Basicamente, o que é a amplitude térmica? A amplitude térmica ela vai ser a diferença de temperatura entre determinado período de tempo numa região. Por exemplo, uma temperatura térmica diária seria a diferença de temperatura do dia e para a noite, ou seja, vamos fazer uma conta para saber então qual momento do dia teve a maior temperatura e qual momento do dia teve a menor temperatura. Vamos pegar os 25 graus aqui como exemplo. Vamos supor que o horário do dia que fique mais frio seja 20 graus. Então, se o mais frio é 20 graus e o mais quente é 25, a gente vai ter uma amplitude térmica de 5 graus, porque 25 menos 20 é 5. Claro, esses números que eu dei para vocês foram números hipotéticos, né? Sempre deixem isso na cabeça de vocês. Então, assim, pessoal, a área de clima equatorial será uma área com muita umidade, ou seja, vai ter bastante chuva, além da umidade do ar, né? Ou seja, ali vai chover cerca de 2.000 milímetros por ano, olha só. Aí aqui eu tenho uma imagem para vocês darem uma olhada de uma determinada região que fica sobre o clima equatorial. Então, pessoal, assim, outro fator que influencia bastante na amplitude térmica é a maritimidade ou a continentalidade. Isso é muito interessante a gente saber. Quando uma região está muito próxima do mar, ou seja, quanto mais água acumulada tiver ali, mais essa amplitude térmica vai ser reduzida. Por quê? Porque o mar ele influencia muito no clima. Ou seja, vai demorar muito tempo, por ter muita água, vai demorar muito tempo para essa água esfriar, portanto, o clima esfriar junto com ela.
e depois, obviamente, vai demorar muito tempo para essa água esquentar, ou seja, para a temperatura do clima subir. Vamos seguir? Pessoal, então, o clima tropical é o próximo clima que eu falarei hoje, tá? Vocês vão perceber que ele não é tão quente quanto o clima equatorial, né? Olha ali, a média dele vai ser de 20 graus. E diferente do clima equatorial, que vai ser uma região que normalmente estará quente, no clima tropical ele vai ter duas diferenças, ou seja, vai ter duas estações bem definidas, onde o verão vai ser muito quente e muito úmido, e o inverno vai ser frio e seco. Normalmente a gente já tem essa referência de verão quente e inverno frio na nossa cabeça, mas é muito interessante vocês cuidarem a relação de umidade, onde o verão vai ser úmido e o inverno vai ser seco, tá? O tropical ele pode ser de duas maneiras, ou ele pode ser úmido ou litorâneo, que daí ele estará no litoral, né? Se ele estiver no litoral, ele vai ser mais úmido, né? Ou ele pode ser continental ou típico, né? As duas palavrinhas querem dizer a mesma coisa. Que aí ele estará mais sobre o continente, mais para dentro do continente, ou seja, estará mais longe do mar, ou seja, será mais seco. Então, como tem essa diferença entre o úmido e o continental, ou entre o litorâneo e o típico, a pluviosidade vai variar entre 1.000 e 2.000 milímetros por ano. Em determinadas áreas onde nós teremos pontos bem elevados, como por exemplo montanhas e coisas desse tipo, nós teremos o clima tropical de altitude. E aí nós teremos uma diferença de temperatura. Normalmente a gente costuma dizer que uma média a cada 200 metros de altitude que vocês avançarem, ou seja, a cada vez que vocês subirem 200 metros de altitude, vocês terão a diminuição ou a subtração de 1 grau Celsius na temperatura básica ou a temperatura média daquele lugar. Vamos seguir? Agora eu falarei então do clima temperado. Como eu tinha comentado para vocês, a gente podia resumir os tipos climáticos em tropical, temperado e polar. O temperado, então, ele vai ser basicamente o clima que está abaixo do clima tropical, ou seja, abaixo dos trópicos. Olhem só, enquanto o clima tropical estará entre os dois trópicos, o clima equatorial estará em cima da linha do Equador, ou seja, bem no meio do clima tropical. O clima temperado está abaixo. Só que aqui, como nós estamos estudando com maiores detalhes, a gente vai acabar separando o clima subtropical e o clima temperado. Ou seja, em alguns lugares vocês vão poder encontrar como se fosse o mesmo clima, mas quando nós estudamos perfeitamente, com bastante detalhes, vocês vão perceber que eles vão tratar o clima subtropical como aquela faixa mínima de transição entre o tropical e o temperado. Tá, mas quais as características que diferem o subtropical do temperado? É muito simples. Enquanto os dois eles vão estar numa região basicamente de médias altitudes, né? E no clima temperado, que é o clima aqui do Rio Grande do Sul, tá? A gente vai ter então as 4 estações bem definidas. Ou seja, são o único tipo climático que vai ter primavera, outono, verão, inverno bem definido será no clima temperado. Então a média anual vai ficar entre 8 e 15 graus Celsius e a umidade será variável. Se ela for oceânica, ou seja, próximo do mar, a umidade vai ser um pouco maior, enquanto que se ela for continental, ou seja, mais para dentro do continente, ela será mais seca, ou seja, a umidade vai ser menor. O subtropical, por sua vez, como eu já tinha comentado que ele era uma diferença, ou seja, uma faixa de transição entre o tropical e o temperado, ele vai ter então as temperaturas médias dele no inverno chegarão a ser negativas e no verão vão ultrapassar os 30 graus.
Então vocês podem ver que aqui nós temos um caso bem radical, tanto para o calor quanto para o frio, né? As estações do ano aqui não vão ser tão bem definidas, porque ainda é uma faixa de transição, nós ainda não chegamos no temperado, né? E as chuvas aqui elas vão ser bem distribuídas no decorrer do ano, tendo a sua maior incidência no verão. Ou seja, o clima subtropical, então como ele vai ser a faixa de transição entre o tropical e o temperado, ela vai ficar mais ou menos em cima do trópico de Capricórnio ou do trópico de Câncer, que é aonde acontece a divisão do tropical para o temperado. Da mesma maneira que o equatorial está sobre a linha do Equador, o clima subtropical ele estará mais ou menos sobre os trópicos. Vamos seguindo. Essa partezinha aí costuma confundir um pouquinho, mas se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo a todos. Seguindo então, agora nós falaremos do clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é basicamente o clima daquelas regiões ali ao sul da Europa que são banhadas pelo mar Mediterrâneo, tá? Ela tem algumas características aonde o verão, ele vai, além de quente, ele vai ser seco, e o inverno, ele não vai chegar a ser frio, a gente diz que ele vai ser menos quente. Ou seja, ele não vai chegar a ser muito frio, não vai ter um frio rigoroso, mas ele vai ser bastante chuvoso. Cuidem isso. Ele tem as médias, ou seja, as temperaturas médias dele serão parecidas com a do clima tropical que a gente já falou ali, né? Os 20 graus. Mas aqui vai chover menos do que no clima tropical. Pessoal, existem outros lugares do mundo onde algumas regiões serão banhadas por outros mares, ou oceanos, ou rios, que vão ter exatamente as mesmas características desse clima. Portanto, vão levar também o nome de clima mediterrâneo, mesmo que não sejam banhadas pelo clima mediterrâneo. Até porque não precisariam criar dois tipos climáticos iguais, né? Então eles mantiveram o nome do clima mediterrâneo. Isso acontece também em alguns lugares da América e também ali no sul da África acontece um pouquinho, tá? Vamos seguindo. O clima desértico é basicamente um deserto, como o nome já diz. E normalmente ele estará nas regiões de clima temperado e de clima tropical. Não são todos os desertos que estão nesse clima, tá? Vale lembrar que a Antártida é o maior deserto do mundo e fica lá no polo. Cuidem isso. O deserto, por não ter tanta vegetação, ele vai ser a área que vai ter a maior amplitude térmica. De dia vai ficar muito quente e de noite vai ficar muito frio. Então, por que isso acontece? A vegetação, ela é um fator que ajuda a segurar a temperatura, que ajuda a segurar o calor, e pela falta dela, o calor acaba se dissipando muito rápido. Então cuidem esses detalhes. Então assim, o solo ele vai ser bastante árido, então se vocês ouvirem falar em clima árido, estamos falando de um deserto, sempre, tá? E por causa disso, as chuvas terão uma umidade muito baixa e vai chover muito pouco. Ou seja, nessas regiões vai chover menos de 250 milímetros por ano. Tá? Vamos seguindo. Aqui do ladinho agora, né? Temos então aqui o frio de montanha. Tá? Lembrando para vocês que essas imagens que eu coloquei são referentes aos climas, né? Aqui equatorial, aqui tropical e temperado. E aqui desértico. Agora aqui, frio de montanha. O frio de montanha, ele será então um tipo climático que vai aparecer em regiões de baixas altitudes. Por quê? Porque para ter uma grande elevação, tem que partir de uma região mais baixa. Isso é óbvio. Mas
se isso aparecer numa prova, é um pega-ratão, porque o pessoal não costuma se ligar nisso. Ah, frio de montanha fica em baixa altitude, mas é montanha. Então o pessoal costuma dizer que não, tá? Mas assim, ou seja, como eu já comentei antes ali no tropical de altitude, subindo a montanha, então, a cada 200 metros de altitude acima, tá? Nós teremos a redução de 1 grau Celsius na temperatura. Portanto, determinadas montanhas do mundo que forem que pertencerem a esse clima vão ter o que a gente chama de neves eternas. Por quê? Porque vai subir muito, ou seja, tu vai para uma altitude muito alta e a neve não vai derreter, porque vai ficando muito frio e a neve vai ficando acumulada naquela região. Como vocês podem ter visto em alguns documentários, ou de repente até em fotos, na Cordilheira do Himalaia. O que nós temos na Cordilheira do Himalaia? O Monte Everest, ou seja, uma montanha com mais de 8.000 metros de altitude, ou seja, uma montanha basicamente congelada. Vamos seguindo. Então, pessoal, o próximo clima que nós veremos será o clima de frio, também pode ser chamado de subpolar. Assim como nós imaginamos, como nós conversamos ali no clima subtropical, o subpolar também vai ser uma região de transição, só que dessa vez a transição será para o clima polar, que será o próximo que nós veremos hoje. As regiões, então, temperadas, ou seja, aqui clima temperado, no finalzinho da região temperada, ou seja, bem ao sul, se estivermos falando do Polo Sul, ou bem ao norte, se estivermos falando do Polo Norte, no finalzinho vai ter então uma faixa de transição entre o clima temperado e o clima polar, né? Aqui o verão ele vai ser fresco, ou seja, a média térmica anual desse tipo de clima será de 10 graus Celsius. Nós falamos um pouco, para quem está no nosso grupo no WhatsApp, essa semana nós falamos um pouquinho sobre temperaturas, né? Graus Celsius, graus Kelvin e graus Fahrenheit, né? Só para relembrar. E o inverno ele vai ser muito rigoroso porque as temperaturas elas vão para baixo de zero. As chuvas não serão tantas, né? Elas vão variar entre 100 e 1000 milímetros. E no inverno poderá ocorrer a formação de flocos de neve. Então, olha só, os flocos de neve que vocês veem bastante em filmes e coisa desse tipo, eles vão surgir aqui, nas regiões de frio subpolar. Depois da região de frio subpolar, nós temos a região de clima polar, ou seja, nos polos, né? Polo Sul, Polo Norte. Aí eu botei uma fotinho ali de um ursinho polar brincando ali, para vocês terem uma ideia de como vai ser o clima polar. Ou seja, a região de clima polar vai ter então a temperatura média de 30 graus Celsius negativos. E vai ter grande variação na duração do dia e da noite. Vocês lembram da rigidade quando eu falei então dos movimentos da Terra? Vocês lembram? Que eu falei então dos polos, 6 meses de dia, 6 meses de noite. Se não lembram, dá uma olhadinha ali para trás que vocês vão ver que tem uma aula que eu falo somente sobre isso. Então tá, pessoal, vamos seguindo. E as chuvas então ficam abaixo de 200 milímetros por ano. Olha só, chove muito pouco nestas regiões. Sobrou então para hoje o clima semiárido. O clima semiárido, ele será basicamente... Lembrem quando eu falei do deserto, que o deserto era uma região de clima árido? Então, se o clima desta região é um clima semiárido, imaginem um clima quase desértico. Façam essa relação, árido-deserto, semiárido quase deserto.
Vocês não vão se enganar se vocês fizerem esse tipo de relação. Então elas ficam basicamente nas bordas dos desertos, ou seja, quando o clima do desértico ele vai deixando de existir, seria basicamente também uma faixa de transição, então, para um clima do clima desértico para o clima que está ao entorno desse clima, né? E no Nordeste, na região ali da seca do Nordeste, nós vamos ter também, aqui no Brasil, o clima semiárido. Normalmente esse clima ele é um clima mais quente, assim, né? E ele chega a 27 graus Celsius de média. Como eu falei para vocês, é um quase deserto. Vocês podem olhar aqui por esta imagem que eu coloquei. O solo bem rachado, né? Vegetação bem escassa. E por causa disso, pouca umidade. Se tem pouca umidade, temos poucas chuvas. E a pluviosidade vai ficar entre 300 e 800 milímetros por ano. Então tá, pessoal, a aula de hoje era isso. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje. Espero que vocês estejam conseguindo estudar comigo aqui nesse período de quarentena. Espero que todos estejam se cuidando, né? Não vamos nos descuidar nesse momento de crise. Lembrando aqueles que eu estou aceitando ideias para conteúdos para fazermos novos estudos e estou aceitando dúvidas também. Se vocês tiverem qualquer coisa para me dizer, para me elogiar, para me dar uma crítica construtiva, para pedir para eu preparar uma videoaula sobre um assunto que vocês queiram, para esclarecer alguma dúvida de vocês, manda aí nos comentários, coloca aí embaixo que eu estarei respondendo a todos e tentarei atender a todos na medida do possível. Lembrando a todos que eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp, onde eu envio meus vídeos, né, o link para os meus vídeos junto com a imagem que eu utilizei no vídeo. Todos aqueles que quiserem participar, o link estará aí embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar ali e vocês serão redirecionados para o grupo. No mais era isso. Se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, compartilhe esse vídeo com os amigos, vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer esse vídeo chegar em quem precisa desse conteúdo, desse material para estudar. Curte o vídeo, né? Então, pessoal, por hoje era isso. Eu sou o professor Cormano Trindade e esta foi mais uma Dica do Cormano e até a próxima.